Chegou a hora de fazer o Kumon de português. Sempre tem a questão da organização, que é algo forte na metodologia do Kumon. Hoje, eu irei realizar correções em um bloquinho. A tarefa que eu tô trabalhando nesse momento tem como objetivo fazer com que o aluno tenha a capacidade de comparar, né, a leitura e fazer as comparações, as devidas comparações e as relações. Esqueci ponto final. Minhas auxiliares não deixam passar. Outro ponto final. Ponto final. Cada folhinha do Kumon tem que atribuição de nota 100. Quando o aluno não tira a nota 100, né, na página tem a pontuação, erros de ortografia, tira 1 ponto. Ortografia, então, ou pontuação, né, quando se esquece a pontuação. E aí, o aluno volta para poder fazer essa autocorreção e garantir os seus 100% em cada folha. Coloquei um excezinho a mais, porque não recortou o texto. Finalizei as correções. Agora eu vou fazer o bloquinho. Sempre coloca o nome, a data e a hora. Meu lápis quebrou a ponta. João Gabriel. Ô, João. Que horas são? Empreste seu celular. Uma e 52. Texto 3. Leia o texto até o final da próxima página e marque o tempo de sua leitura após resolver o exercício. A cidade, os R's e as rosquinhas de coco. Quem pega o trem e vai até o fim da linha, encontra na última estação a cidade de Rio Raso. A primeira coisa que o visitante nota ao chegar é o nome da cidade formado por enormes letras de cimento. A segunda coisa que se percebe é que, em Rio Raso, ninguém tem pressa, se bem que, em certa época, fatos estranhos aconteceram ali, e a população perdeu toda a calma. A terceira coisa que se nota é que todos os nomes das pessoas que vivem lá, e também os das ruas e das lojas, começam pela letra R. Conta os historiadores que, em 1557, no navio que trouxe Mendes Sá ao Brasil para ser o novo governador-geral, chegou à Bahia um fidalgo português de nome Remos. Tinha fugido de Portugal, pois o pai queria casá-lo com uma herdeira rica, mandona e feia, chamada Urraca Ramos. Não se sabe se isso é verdade ou não. O que se sabe é que, por volta de 1640, um bisneto dele, Rodovaldo, vivia em São Paulo, de Piratininga. Assinale a alternativa correta.
Rodovaldo Remos foi um dos bandeirantes menos conhecidos da história. Os bandeirantes eram homens corajosos que entravam no sertão atrás de ouro, pedras preciosas ou índios, e Rodovaldo participou de várias bandeiras à procura de rubis. Quando encontrava ouro ou esmeraldas, fazia uma careta e mandava a expedição continuar. Ele só procurava pedras preciosas vermelhas. Leia o texto e complete a lacuna. Utilize o quadro de opções. Se as encontrou, ninguém sabe. Porém, depois de sua última viagem no século XVII, o descendente do fidalgo fujão português não voltou a São Paulo. Dizem que ele construiu uma casinha para morar junto a um rio bem raso. Teve filhos, batizou-os com os nomes começados por R e viveu lá até morrer. A cidade cresceu junto ao tal rio. Séculos se passaram e ainda hoje há famílias de sobrenome Remos morando na região. Tem gente que jura que isso tudo é lenda e que Rodovaldo nunca existiu. Mas muitos rios rasenses dizem que são descendentes do bandeirante. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. De qualquer forma, o nome de todos que nascem lá começa com R. Leia o texto e responda a pergunta. Um dos remos de Rio Raso era um jovem chamado Ranulfo. Vivia com o pai, seu Rio do Remos, no casarão, na esquina das Ruas das Rosas, com a Rua do Recreio, sob os cuidados de Dona Risoleta ou Risol, como a chamavam. Justamente na época em que Ranulfo era adolescente, coisas estranhas começaram a acontecer em Rio Raso. O que começou a acontecer em Rio Raso? Leia o texto. No início, ninguém notou. Os dias e as noites pareciam sempre iguais. As crianças iam à escola, os pais iam trabalhar, os vereadores iam à Câmara, uns para fazer discursos atacando o prefeito Rufus, outros para defendê-lo. Nas tardes de sábado, a Praça da Matriz ficava repleta de garotas sentadas nos bancos. À sua volta passavam rapazes de olho nas meninas. Leia o texto e resolva o exercício. Quando a noite vinha, as mães chamavam: Rinalda, vem para casa. Romualda, ande menina. Robélia, já para dentro. Ranulfo já havia namorado a Rinalda, a Romualda, a Robélia e dançado com quase todas as garotas de sua idade nos bailes do clube do Rio Raso. Assinale a alternativa correta. Leia o texto. Todo sábado, o rapaz saía para namorar. Dona Risol ficava à espera da novela das 8, que só começava às 9, resmungando que o filho do patrão era namorador demais. Mas Ranulfo não fazia por mal, era um romântico. Vítima de Cupido, deus do amor, apaixonava-se por toda garota que conhecia. Leia o texto e complete a lacuna. Utilize o quadro de opções. Ficava apaixonadíssimo por alguns dias, porém esquecia a namorada com a mesma rapidez com que se apaixonava e terminava o namoro com uma por causa do repentino interesse por outra. E essa paixão duraria até o domingo seguinte. Apesar disso, e da cara feia das mães, nenhuma das meninas da cidade resistia ao seu charme. Ranulfo era mesmo um garoto bonitão, pois esta foi a primeira coisa estranha que aconteceu em Rio Raso. Um dia, ele se apaixonou de verdade. Talvez Cupido, cansado de desperdiçar flechas num coração inconstante, tivesse usado uma poção de amor mais forte. Leia o texto e responda a pergunta. E eis que nosso jovem apareceu, terrivelmente apaixonado por Rosalinda, filha de Dona Rita doceira. Não faltaram conselhos para que desistisse. Tivera muitas namoradas,
Mas com Rosalinda era diferente, porque a mãe era uma fera. Dona Rita vigiava a entrada e a saída do colégio. A moça vivia ocupada, ajudando a mãe a entregar encomendas de doces e salgados. A casinha que a mãe e a filha moravam, nas ruas dos Roxinóis, era guardada por dois terríveis cães Rottweilers, que rosnavam sempre que alguém se aproximava do portão. Como era a mãe de Rosalinda? Só que Ranulfo era teimoso, fez uma lista de jeitos possíveis para namorar Rosalinda e foi colocando em ação, uma por uma, todas as suas ideias. Primeiro deixou bilhetinhos na classe, sob o tampo da carteira dela, enviou caixas de bombom por um mensageiro, também tentou telefonar, mas apenas a secretária eletrônica, na voz zangada da mãe, atendia. Leia o texto e resolva o exercício. Depois, como a garota jogava handebol, ele passou a assistir a todos os jogos. Quando a via na quadra, assinava, mandava beijos, só faltava plantar bananeira na arquibancada. Montou guarda na praça 4 fins de semana, tentando encontrá-la sozinha. E nada. Ela só passeava junto da mãe. Assinale a alternativa correta. Leia o texto. Apesar disso, Ranulfo obteve algumas vitórias. Rosalinda não jogou fora seus bilhetes, guardou-os. Não respondeu a seus acenos, porém deixou escapar uns sorrisos. E um dia na praça, disfarçadamente, jogou ao chão um pedaço de papel. Ele correu para ver o que era, um folheto com a lista de doces e salgados que Dona Rita fazia. Algumas palavras estavam grifadas em vermelho. Experimente doces e salgados, rissoles de carne, queijo e palmito, rocamboles recheados, rosquinhas de coco. Dona Rita, Rua dos Roxinóis, 18, Rio Raso. Leia o texto, complete a lacuna e utilize o quadro de opções. Seria um recado? Podia ser, mas aquilo sugeriu a Ranulfo um plano para conquistar a confiança de Dona Rita e aproximar-se de Rosalinda. Tão ocupado ele estava, tentando conquistar a amada, que nem percebeu as outras coisas esquisitas que aconteciam na cidade. Para falar a verdade, quase ninguém notou. A primeira vítima foi uma placa desbotada da estação ferroviária, em que se liam os dizeres: Bem-vindo a Rio Raso. Certa manhã de chuva fina, quando o trem parou na estação, Remildo, o filho do chefe da estação, observou um passageiro descer. No entanto, quando o trem partiu, o homem havia sumido. Leia o texto e responda a pergunta. Remildo ficou na dúvida. Realmente alguém descera ou fora só impressão? Então bateu os olhos na placa da estação. Os dizeres agora eram Bem-vindo a Rio Raso. Os 2 R's da placa haviam desaparecido. O que havia desaparecido? Meu texto. O garoto chamou o pai, que tinha mais o que fazer e não estava interessado em placas, e ninguém teria prestado atenção se não fosse Rui Rufino, o redator, impressor e distribuidor do Rio Rasense, o jornal semanal da cidade. Ele estava pensando no que poderia colocar como notícia da primeira página. Quase nada tinha acontecido naquela semana, quando Remildo procurou. Leia o texto e resolva o exercício. Rui, aconteceu uma coisa estranha. Alguém roubou os R's da placa da estação. Rui Rufino ficou curioso. Aquilo podia ser notícia. Assim, a primeira manchete sobre o assunto apareceu nas páginas gloriosas do Rio Rasense. Misterioso roubo das letras na placa da estação. Assinale a alternativa correta. Deixa eu ver aqui as opções.
14.